Eu já. Tá vendo? Eu falando com você, mas tudo bem, essa minha está. É. Oi, Oi, Cris, tudo bom? tudo bem com você? Tudo bom. Eu ia entrar aqui antes, mas acabei já entrando, né? Eu tô com a ajuda da Beatriz, porque é a minha primeira live, né? Como eu te falei, Cris, a minha sorte até, né? Para quem tá escutando a gente agora, porque a gente é amiga já há bastante tempo, senão eu ia estar super nervosa. Mas me senti bem tranquila hoje, todo mundo. Ai, você tá nervosa? Tá nervosa? Porque a gente começou com essa história de live agora há pouco tempo na escola. E aí eu falei, não, ainda bem que eu conversei tanto com você esses dias que me deu É verdade. um alívio. Mas primeiro, Cris, quero super agradecer você ter aceitado o nosso convite. Até nem foi eu diretamente que te convidei, né? Foi o Rogério que entrou em contato, tudo certinho. Mas agradeço de montão de você estar aí para a gente ter esse bate-papo aí de falar da educação agora após a pandemia, né? Como é que está sendo para vocês aí em relação à prefeitura, né, as escolas públicas, e a gente contar um pouquinho da nossa experiência e o que a gente tem feito, as nossas experiências, dificuldades, as aprendizagens que está sendo nesse tempo aí de pandemia, né? Então, queria ver aí com você, vamos trocar essa bola aí, queria perguntar como é que está sendo para vocês, o que vocês fizeram, como é que foi, né, esse tempo todo aí, como que vocês se organizaram e, nossa, eu imagino para vocês, então é muito mais macro do que a gente, que é micro, né, perto de vocês. Bom, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Essa prática agora de live, para mim também é novidade. A gente vem acertando, a gente vem procurando encontrar esses canais para que a gente possa se aproximar das pessoas, para que a gente possa, mesmo distante, chegar mais próximos e manter esse contato. Isso tudo é muito importante, né? Para nós, da rede pública, realmente está sendo um desafio. Tudo isso que nós estamos vivendo é novo para todos. Ninguém se preparou, ninguém se planejou para viver o que nós estamos vivendo. Então, é um momento de união para que a gente possa encontrar os caminhos, para que a gente, na verdade, consiga, junto aos nossos alunos, à nossa comunidade escolar, levar um pouco da nossa rotina diária por meio de plataforma. Nós também estamos fazendo material físico, para que os alunos que não têm acesso à conexão, não têm até o equipamento físico em suas casas, possam ser atingidos com o material impresso. É uma maneira de a gente ampliar as rotinas para que elas cheguem às casas, né? Esse contexto familiar. E o que nós fizemos, eu acho que é um pouco parecido com o que vocês também fizeram em relação à antecipação do recesso escolar, a antecipação das férias, sempre procurando, em cima das legislações, das deliberações, acomodar, né, o nosso calendário escolar nas 800 horas, mesmo com a flexibilidade dos 200 dias letivos, nós sabemos que nós temos que cumprir com as 800 horas. Nesse cenário que nós estamos hoje trabalhando, nós terminamos o ano em dezembro de 2020, temos um recesso em janeiro, para que no final de janeiro, a última semana de janeiro, o professor possa estar conosco com os departamentos, as coordenadorias do pedagógico, pensando e elaborando o nosso currículo santista. De que maneira a gente pensa nesse currículo para 2021? Porque nós sabemos que nada substitui a presença do professor em sala de aula. Então, como que a
alguma coisa aqui. Como que a gente vai adequar esse calendário pensando em minimizarmos em 2020? E nada melhor do que o professor, que é a linha de frente, com os departamentos, pensando nesse pedagógico. Sim. A gente também, né? A gente fez uma... A gente também preparou, foi uma corrida, né, Cris? Assim, em uma semana a gente teve que se preparar para algo que a gente não sabia por quanto tempo, né? Não imaginava que ia ser tanto tempo, até tinha uma ideia, mas, né? Então, também a gente preparou alguns kits, né? Um material impresso mesmo para entregar para os pais. Dentro de uma semana a gente preparou tudo super rápido, foi mandando pedimos para os pais irem já buscarem, porque já naquela última semana do início da quarentena, né, ainda já estava um ritmo bem menor, né, na escola. Já muitos pais já não estavam mais, a gente pediu para que não mandasse, mas a gente sabia que os pais também precisavam se planejar para ter com quem deixar esses filhos, porque ninguém tinha sido ainda também, né, liberado do trabalho, liberado entre aspas, está trabalhando home office, né. Então a gente preparou uns kits, né, principalmente a educação infantil, porque a educação infantil é o grande desafio nesse momento, né? Então a gente preparou um kit já de trabalhos e até mais trabalho com artes, né, tintas, canção, essas coisas, algumas sequências que a gente trabalha e mandamos, né, para os pais foram lá buscar. No caso do Fundamental 2, foi o mais tranquilo para a gente, porque já desde o ano passado a gente já trabalhava com material todo digital, que é uma plataforma digital que chama-se Geek One. Então, para eles foi muito tranquilo, né? Acho que foi a transição mais tranquila, tanto em termos dos alunos como dos professores, porque já estavam... Porque o desafio não é só para os alunos, né? É verdade. Os professores estão se reinventando, né? Total. Assim, teve alguns que falaram, gente, eu nunca fiz, né? Eu sou eu odeio live, eu odeio câmera, então eu até me colocava no lugar. Eu também. Não é? Eu fui para mandar uma foto para a gente fazer a nossa live, eu não tinha uma foto minha sozinha. Então, assim, a gente precisa... E eu até entendia, teve uma professora que até falou, nossa, eu não tenho intimidade nenhuma, ainda com um filho pequeno em casa, como gravar essas aulas, né? A sorte que o marido também estava em casa, que nem eu hoje aqui. Mas, então, não é fácil, né? A gente ainda falou, não, né? Vai tirar de letra, vai conseguir, e está sendo um grande desafio, né? Mas a gente foi conseguindo, a gente foi mandando roteiros toda semana para os pais, de como que ia ser a nossa semana, e os pais iam ajudando, né? Fundamental 1, 2, lógico que não tem tanta necessidade de ajuda, não sei, sexto ano ainda sim, um pouco, né? Porque ainda são muito imaturos, e quando estavam pegando o pique do sexto ano, as aulas foram, né, cortadas. Então, eu acho que a gente até conseguiu, né? A gente até fez uma pesquisa agora, quando acabaram, a gente entrou de férias agora em maio, né? E a gente mandou uma pesquisa para os pais para perguntar o que eles tinham achado, né? E eu achei muito bacana porque teve umas respostas muito óbvias mesmo, né? Eu falei assim, como eu não sou pedagoga, como é que eu vou avaliar? E é verdade, porque sobrou para eles, né? Uma mãe que a gente sabe que ela tem 3 filhos, ela falou, eu não consegui acompanhar nenhum. Mas uma mãe com 3 filhos na escola. Ela falou, não tenho como acompanhar. E é verdade, então... Assim, eu acho que está sendo bem difícil, mas eu até acho que por nós escolher a minha comunidade escolar, os pais são muito bacanas, então eu acho que isso ajuda bastante. Agora, para vocês, que é um mundo, né, e assim, é uma outra cultura, eu imagino como, né, como é que vocês têm esse controle, né, se dá para ter esse controle, né, desse feedback, que nem eu fiz uma pesquisa, tive um feedback, né, e vocês, assim, porque, né, do comprometimento, né, tanto dos alunos como dos pais, né, Cris? Assim, como... É verdade. A nossa realidade de escola pública difere. Muito diferente. Nós disponibilizamos, desde o dia 25 de março, uma plataforma que é a Educa Santos, dentro da página da educação, no site da prefeitura. Nós monitoramos. E, para nossa surpresa, até que foi positiva. Nós temos um universo de 29 mil alunos e 17 mil acessaram.
E essa plataforma, ela tem 3 grandes espaços. Um espaço para todos, que é destinado aos pais, principalmente da educação infantil, com rotinas diárias, escolares, destinada a professores e destinadas aos alunos. Do Funde 2, a gente tem o componente, que é o componente @educasantos. Aí é mais direcionado. E a gente percebe que existe uma autonomia maior desses alunos. O nosso grande desafio também é a educação infantil, porque nós temos aí toda uma recomendação de que o aluno até 2 anos não é recomendado nenhum tipo de para que a gente tire esse hábito de deixar a criança vendo televisão. Então, e isso é um grande desafio. Como chegar na casa dos nossos pais de alunos nessa faixa etária da primeiríssima infância, sem que eles fiquem com esse vício das telas. Isso realmente é um desafio muito grande, porque quem tem que mediar isso são os pais. E você colocou muito bem, nós temos mães que têm 2, 3 filhos, como é que consegue dar conta disso tudo? Fora a rotina da casa, a rotina do home office, é uma situação bem, bem desafiante mesmo. A partir de 2 anos, a gente recomenda 1 hora, no máximo, em frente às telas. A partir dos 5 anos que isso já começa a ter um incentivo maior, mas mesmo assim com muito cuidado, que essas ações, que essas rotinas sejam sempre educativas, para que a criança não tenha problema de insônia, de irritabilidade, que isso não interfira na questão mesmo pedagógica, né? E a gente sabe que o uso excessivo, não só para crianças pequenas, mas maiores também, causa um baixo rendimento escolar. Então, esse equilíbrio, essa dosagem é um desafio para nós que temos hoje a tecnologia, as plataformas, independente, a gente sabe que a diferenciação do EAD, do ensino à distância com o remoto, são as possibilidades que nós temos em relação a trabalhar com as redes sociais, o WhatsApp, Instagram, o Facebook, as nossas aulas chegarem aos nossos contextos familiares de outra forma. Mas mesmo assim, encontrar esse equilíbrio junto aos pais é muito difícil. Tanto que nós fizemos adesão, um material do Estado, que é uma cartilha de orientação para os pais, porque o nosso universo ele é muito grande. Então, nós precisamos também orientar esses pais que estão perdidos. De que maneira eu posso mediar? Eu acho que o professor nunca foi tão valorizado como agora, né? Os pais entenderem esse papel, né? Esse DNA do professor em relação à responsabilidade da transmissão de conhecimentos, né? De preparar esse ambiente onde o aluno argumenta, onde o aluno hoje ele é pesquisador, como que o professor trabalha com todas essas questões, né? Aí vai na BNCC para falar das questões socioemocionais. A gente vem trabalhando num currículo priorizando as competências e as habilidades essenciais para cada modalidade, para cada ano. E é o que você falou também, a gente não se preparou, a gente teve que trocar o pneu com o carro andando. E continuamos assim, né? Eu agradeço muito às equipes gestoras das nossas escolas, aos nossos professores. Eu tenho recebido muitas mensagens de professores extremamente preocupados com seus alunos, se reinventando, dando exemplos daquilo que eles vêm fazendo para atingir. A gente sabe que na educação infantil, só de escutar a voz do professor, o aluno já tem aquele estímulo. E a gente quer o quê? Nós não queremos perder o contato, porque nós vamos voltar. Se Deus quiser, vamos voltar, né? E esse vínculo precisa ser mantido.
a educação infantil, principalmente, o que eu vejo de mais benéfico realmente tinha que ser, era realmente para continuar mantendo esse vínculo, né? De professor e aluno, por mais que seja através das Muitíssimo. telas. É muito, porque ainda a gente estava ainda numa fase de adaptação, porque estava muito recente ainda do retorno, né, de aulas. Eu tenho uma criança, lembro direitinho do G2, que estava tendo uma adaptação super difícil. Nossa, quando ele conseguiu em uma semana, bem tranquilo, aconteceu. Eu falei, gente, né, Vê? que coisa. E a educação infantil... Dá uma gente quebra, tem né, na sentido, continuidade. uma quebra, assim, e é bacana, porque eu assistia quase todas as lives, né, da educação infantil. A gente fazia uma live por semana, né, e o roteiro os pais iam seguindo de acordo com o critério deles, eram dicas de leitura, de brincadeiras, enfim. E nas lives era muito bonitinho eles, né, brincando e vendo os amigos e a animação, fazendo uma atividade com a professora. Então, você vê que rola, né? Falar que não rola, não, rola. E até mesmo, eu tenho uma filha de 4 anos, ela também está tendo aula online. Ela pode estar deitada, mas ela está escutando tudo que o professor fala, né? Eles têm essa competência, né? Assim, então, eu acho que realmente está muito longe de ser ideal, mas era o que a gente podia fazer no momento. É o canal, né? que nós temos hoje, né? Por meio E é de uma pena. músicas, de atividades, de Sim. contação de história. Eles vão escutando o professor e aquilo vai ajudando para... A gente espera que seja mais daqui 2 meses, mais ou menos, um mês, 2 meses, esse retorno, né? E eu acho que isso vai ajudando, não perde o vínculo, a escuta, né? Principalmente se tiver condição de ver o seu professor também. Eu acho que isso também vai ajudar. Exato, vai amarrando, né, esse vínculo. Até quando não tem a live, a gente faz alguns vídeos gravados, aí pode ir lá ver no momento que der. Nós tem também. isso também, né? O problema Tem um pessoal live... perguntando aí da live. A gente está usando todos os recursos. A aula gravada, as lives, por meio de Instagram, de Facebook. O que eu falei, os professores estão se reinventando. E essa autonomia tem que ser dada a eles também. Porque cada professor cria o seu próprio canal. Exatamente, exatamente. E fora tem mais habilidade para, de repente, um vídeo, tem menos habilidade para uma live, e a gente tem que ir respeitando eles para tudo andar, né? Eu falo que esse é um momento, acho que, de ajuda mútua de tudo, né? E vai ajudando o outro também. Tem uma professora da nossa equipe que tem uma super capacidade, ela dá todos os toques para todo mundo. Quando a gente vê que um trabalho ficou legal, compartilha com a colega para falar, olha que bacana. Isso é muito bom. Tem que ir funcionando, tem que ter esse compartilhamento aí. Agora, voltando à educação infantil, né, Cris? Não sei se para você, né, a criança, como a educação infantil, para a gente está vendo muita evasão na educação infantil, né? E eu sei, super entendo muitos pais por questões financeiras, né? Porque realmente você na hora vai ser uma das primeiras coisas que eles acabam precisando cortar, mas eu já tive casos de crianças que a partir dos 4 anos, que é a obrigatoriedade já começa a partir dos 4 anos de idade, né? É verdade. Então, e assim, é tão complicado, a gente, ao mesmo tempo, eu deixo exposto isso para os pais, mas parece que é coisa da escola, né? A escola está querendo arrumar um jeito e não é, né? Então, e eu não sei para vocês, assim, como que isso tá funcionando, porque eu acredito que também tem aquela coisa, tipo, eles não precisam frequentar também, né? Não vou deixar, depois volta. São situações que a gente tem que ter aí um olhar diferenciado. Desde 2013, que nós tivemos a lei 12.796, que as escolas teriam até 2016 para se adequar à obrigatoriedade do ensino a partir dos 4 anos. Então, agora é ensino obrigatório e não tem como esse aluno ficar com uma lacuna. Se ele sai da rede particular, ele tem que estar matriculado na rede pública. É um ensino obrigatório, compulsório, não tem. Os pais têm que tomar ciência disso. É muito importante. E no caso de vocês, que tem supervisão de ensino, se é só educação infantil, no caso de vocês, como vocês têm o fundamental, a supervisão de vocês é do Estado. Quando não tem o Estado, a supervisão é
do município. Mas o supervisor ele tem que ser comunicado desse abandono, posteriormente conselho tutelar, porque é um abandono de estudos. Tem que ser entendido dessa forma, como se fosse o fundamental, como se fosse o médio. É um abandono de estudos a partir do momento que virou lei e é um ensino obrigatório. Então, vocês têm que notificar outras esferas desse abandono, que caracteriza uma evasão. Nós, na rede municipal, nós fazemos a busca ativa. Nós tentamos contato com esses pais para que a gente possa nos documentar em relação a essa situação. E eu recomendo a mesma coisa para vocês. É um assunto muito sério e tem que ser levado em consideração as consequências desse abandono, dessa evasão. A gente, né, o papel da escola está sendo sempre de avisar, né? E eles até, o engraçado é que muitos veem muito questionamento e nem eu tinha parado para pensar nisso, né? A gente pode trancar? Aí eu falei, não existe trancar. Aí eu fui até pesquisar, sabe? Por isso que eu falava, nossa, né? Trancamento, cancelamento. Aí eu falei, não existe trancamento na educação básica. Não. Né? É só para ensino superior. Eu falei, olha, universitário. Não, tá. Olha, até estão perguntando se a prefeitura consegue abraçar todos esses alunos que podem migrar. Olha, legalmente nós precisamos abraçar, porque a Constituição Federal ela é muito clara. A educação é um direito de todos e é dever do Estado receber todos os alunos que solicitam uma matrícula. Então, até o presente momento, nós recebemos 22 pedidos de matrículas. Jura? Não só da educação infantil e fundamental. É claro, a educação infantil é a maior parte. E aí vocês são obrigados, independente e tem vaga, Cris, como é que fez? Ou vocês vão remanejando para onde tem mesmo, né? Porque nem sempre o pai vai conseguir que seja no bairro deles e no... acho que houve algum problema. A Cris caiu. Deixa eu chamar ela de novo, peraí. Chama ela de novo? Já pôs. Acho que caiu. Que acho que a Cris caiu, eu acho que eu voltei, Cris, deu uma travada. Voltou. Tá vendo? Só a dificuldade veio para ajudar a tecnologia, mas a gente tem os nossos problemas, né? Eu tava morrendo de medo daqui de casa começar a cair, porque como eu tava te falando, como todo mundo tá trabalhando, estudando dentro de casa, a internet fica... Eu nem uso a internet de casa, eu pus no 4G que é para não ter problema. Mas aí tá um monte de gente estava perguntando, Cris, se realmente você tem vaga para todo mundo que está migrando, porque assim, né, a obrigatoriedade a gente sabe que vocês têm, né? E como abraçar isso tudo, né? Olha, nós temos uma logística de sempre priorizar o local de residência desse aluno. No caso de nós não termos a vaga próximo à residência desse aluno, que é um raio de 2 quilômetros, nós oferecemos aonde há possibilidade de vaga e oferecemos o cartão transporte. Mas negar, não podemos. Não podemos. Não sabia. Porque é muita, né? A gente vê, eu vejo assim, a gente oferece bolsa pela prefeitura, né? E sempre a procura é pela educação infantil, né? Educação infantil. Porque tem mais necessidade mesmo. Mas eu peço que esses pais, eles pensem nessa situação. Você falou sobre isso, sobre a adaptação. A adaptação que esse aluno teve nessa escola, com os seus coleguinhas, com o professor, com o ambiente físico, e de repente muda tudo isso e se reinicia numa outra situação. É mais um desafio. Então, que esses pais possam pensar bem
antes de tomar uma decisão, conversar com vocês, mantenedores das escolas, Sim, qual sim. outra possibilidade, pensando sempre no que é melhor para esse aluno? É o que eu sempre, toda vez, né, quando eles me procuram e teve essas saídas da educação infantil, a escola sempre está muito aberta, porque é como eu falei, eu acho que, né, é um momento de estar um ajudando o outro, então o que eu tenho mais recebido são e-mails de pais, realmente com as dificuldades que estão passando, e a gente tem que super entender, né, porque a gente sabe realmente que o país todo está passando, não só o país como o mundo, por um problema O financeiro, mundo econômico todo. grande, né. Então, mas realmente tem pais assim que não seguram, até pela falta da obrigatoriedade, no caso de um G2 e G3, agora do G4, quando eu tive, assim, alguns me surpreenderam, mas a gente também não tem muito para onde ir, né? Eu falo, olha, a lei é essa, ah, não, mas tudo bem, ok, eu vou ver, não sei se vão procurar outra escola também, se vão ficar, né, se vão já, mas eu até quis pontuar, porque eu senti que às vezes muitos desconheciam, falaram, nossa, é mesmo. Até mesmo no grupo de mães da minha filha, que tem 4 anos, algumas mães vieram me questionar. Posso tirar? E depois daí eu comentei da lei. Ninguém sabia. Ninguém Porque sabia da lei. existe também o percentual de frequência, né? Dentro das 800 horas, para a educação infantil, o percentual de frequência é de 60%, fundamental Sim, 75%. Mas como que você vai fazer essa comprovação de 60% da frequência com essa lacuna toda que se deu? A sim. criança pode ter a perda desse ano letivo por não ter atingido a frequência. A Se não frequência. tem um atestado Um médico que registro. É. você, para que você justifique, faça uma compensação de ausência, a criança pode perder esse ano letivo. E ela vai ter que retornar o ano que vem de novo na pré-escola. Muita gente me questionou isso realmente, mas aí Isso. vai retornar? Eu falo, olha, eu acredito que sim, porque se tem a lei, deve ser por alguma, né? Tem que... Quando a gente fala em educação, principalmente primeiríssima infância, de 0 a 3, a pré-escola de 4 e 5, poucas pessoas sabem que quando o ensino é obrigatório, você tem toda uma documentação preenchida. O diário de classe do professor é uma documentação, é ali que você vai comprovar a frequência, se chegou a 60%, se não chegou. Se não chegou, você não valida o ano letivo, não validando, o aluno vai ter que retroceder. Então, assim, tem muitas orientações que têm que ser dadas a esses pais para que eles tenham a noção do que significa a obrigatoriedade a partir dos 4 anos. A gente tem o censo escolar, a gente tem a documentação via sistemas. Então, sim. tudo isso é levado em consideração. Então, quando se tira a criança achando, mas ela é pequena, ela só tem 4 anos, ela só tem 5 anos. Opa, peraí. Existe toda uma obrigatoriedade e uma documentação a ser comprovada dessa exigência de frequência, com risco de perda de ano, que lá na frente é que eles vão sentir. Que vão sentir, exatamente. Entendeu? Você vê assim, muitas perguntas eu estava vendo, realmente sempre em relação à educação infantil. Porque a educação infantil, então, acho que a pergunta aqui foi até como que ficará, né? Eu acho que justamente em relação à reposição, né? No nosso caso, não sei vocês, aí você me conta um pouquinho, né, Cris? A gente vai repor porque as aulas online não valem como a aula remota Letivo. não vale, né, como o de eletivo. Então, no nosso, a gente já fez todo um calendário novo, colocando as 800 horas, que para a gente, como a nossa carga horária de educação infantil não é tão grande como a do fundamental, não dava os 200 dias, né? Então, já dava os 200 dias muito ali certinho, né? Então, a gente realmente vai aumentar o horário da educação infantil e vamos correr atrás dessas 800 horas. Então, isso a gente tem muito falado para os pais, né? Que as aulas vão até dezembro e a gente consegue fazer essa reposição. E acho que vocês a mesma coisa, né, Cris? Nós também fizemos dessa forma. Como nós temos 4 horas e meia, essa meia hora ajudou bastante. Está contribuindo muito para esse cálculo. Então, nós fizemos o cálculo dos dias letivos de fevereiro, de março, essa antecipação do recesso, antecipação de férias. O nosso calendário escolar vai até dia 30 de dezembro. E, a princípio, a gente vai ter que usar alguns sábados letivos, sim. Só que, para nós, a gente tem uma preocupação muito grande com os nossos professores também. Porque o professor da região metropolitana, ele dá
aula nas Em redes vários, né? vizinhas, né? Sim. Nas cidades vizinhas. Então, se eu reponho no sábado e São Vicente também faz isso, e Guarujá também faz isso, Cubatão. Então, a gente tem que Como que vai pensar fazer? nessa questão do professor, de como a gente pode contribuir para que ele também não tenha essa sobrecarga, né? Em relação a essa questão de ter que repor as aulas. Então, até agora, a gente conseguiu, sim, as 800 horas, flexibilizando os 200 dias letivos, indo até 30 de dezembro. Sim, então a gente também vê que aqui muita gente, ai, mas não complementa, então deixando até claro, né? Para ensino fundamental, as aulas remotas estão valendo como dias letivos, agora não, agora para educação infantil não, né? E a gente Não. consegue sim, né? Fazendo esse calendário bem extenso, aumentando a carga horária, como a gente vai fazer também. Não sei se para educação infantil a gente ainda está elaborando se vai ter necessidade das aulas aos sábados, talvez não. Mas a gente consegue sim, quem está aí questionando, que eu não consigo ler ao mesmo tempo, mas a É gente difícil, consegue. eu também não estou acostumada com Eu não isso. consigo, eu ainda tentei levantar, a gente consegue sim tá fechando nas 800 horas, assim, até já no último cálculo que a gente fez, eu, a Renata, a minha sócia, a gente fechou direitinho, acho que até deu assim, sabe, um pouquinho até mais, mas É para nós mas também. dá, isso a gente contando, né, assim, mesmo tentando que comece, tentando já julho, né, Cris, que é uma esperança que a gente não sabe, mas também se for agosto, aumenta-se mais, dobra-se período, de alguma maneira a gente, em A relação à gente está educação infantil, sujeito a essas orientações do secretário de saúde em relação ao controle da pandemia, né? Eu sim, li agora que os professores também precisam ser cuidados, não só os alunos. Eu, como professora, concordo plenamente. Se os com certeza, professores eu não também. estiverem bem e não propiciarem um bom ambiente, como é que os nossos alunos vão ter condição de aprendizado? Então, é primordial que esse professor esteja bem. Nós sabemos que tudo isso que a gente está vivendo agora, esse isolamento social, ele não é férias. As Não, pessoas vão voltar diferentes. não. E a gente precisa que esse professor, que hoje está se reinventando, que hoje está criando situações, pensando nesses alunos, que ele volte em condições de propiciar um ambiente pedagogicamente falando, né, em termos educacionais, em condições de receber esse aluno. Então, a gente tem aí a preocupação desse retorno presencial com o professor, sim, não só o professor, mas o funcionário de modo geral, a Toda equipe a equipe, gestora, né? Exato. porque só assim a gente vai conseguir acolher e voltar gradualmente, porque essa volta não vai poder ser também da maneira como sempre foi. Essas mudanças, Que é um elas outro têm um desafio. tempo, né? Tem todo um tempo. E a gente precisa, sim, realmente desse professor cuidado, desse professor que possa nos ajudar, de modo geral, a acolher esse aluno. Porque, independente de ser rede pública ou rede privada, como que esse aluno vai voltar? Como que foi esse contexto familiar durante esse período? O Bacana que você ter esses falado alunos sofreram, né? E de A que gente tem, forma a gente recebe e trata essas questões? a Com gente muita tem falado. escuta. A gente tem falado muito isso, assim, que o nosso retorno, a Renata principalmente, a gente tem falado aqui, tem que ser um momento, o primeiro é de acolhimento, né, Cris? De Como é que a acolhimento. gente fica super preocupado com o pedagógico, porque a gente sabe, não posso ser hipócrita que não, aí tá tudo lindo, maravilhoso, que não vai ficar uma defasagem, que está tendo uma defasagem, que fica, né, porque não adianta, porque o remoto não é a mesma coisa que o presencial, tá muito longe de ser, é como a gente falou desde o início, é o melhor que estamos podendo fazer no momento, né? Então, e a gente tem que falar, então assim, não adianta a gente já querer chegar e, olha, correr com o pedagógico. Não, até porque não é nem um pouco a cara da nossa escola também. Muita roda de conversa, E muita roda de conversa, exatamente. muita Deixar essas crianças escuta. brincarem muito da maneira como vai poder brincar, né? A gente ainda também não sabe quantos, mas a parte da socialização, de correrem, e você tocou num ponto que realmente eu também não tinha ido tão a fundo, que é realmente o que foi passado dentro de casa nesses, que a gente sabe que tá todo mundo super estressado, né? Todo mundo sem paciência,
todo mundo louco para sair, ou aqueles também que ao mesmo tempo, né, até de repente teve um acolhimento maior, né, porque fazia tempo que não tem essa vivência familiar, porque cada um hoje em dia por si. São realidades diferentes, né? Exato, exato. E é muito, então, muito bacana mesmo ter falado, porque a gente tem pensado nisso e realmente no professor também, né? Ele também tem que estar bem para poder estar passando isso mesmo para a gente, né? Para a gente Com não, para os certeza. alunos, né? Porque é quem fica diretamente com o aluno, né? É a linha de frente. Sim. E eu teve muita questão aqui, Cris, até que a gente também conversou esse dia sobre a inclusão, né? Como trabalhar a inclusão à distância, os desafios que está sendo. A gente sabe que a prefeitura também tem muita inclusão, a gente também tem bastante. E aí o pessoal aqui questionou como trabalhar, né, a inclusão. E eu, né, vou falar um pouquinho da gente lá, que a gente está fazendo um trabalho diferencial, mas é isso, né? Ainda são menos crianças. Então, a gente tem esse contato muito direto com os pais, né? Tá funcionando? Não tá? O que você dá de dica para a gente fazer, né? E vamos orientando as atividades e tendo atendimentos individuais com eles, né? Com cada uma live, geralmente a gente até faz uma live de socialização, porque eles gostam, né, de estar junto com os alunos e tal, mas depois uma individual com eles. E vocês também devem ter bastante inclusão e como A que tá nossa proposta é bem parecida com a de vocês. É via plataforma, nesse momento não tem outra, não tem como fazer diferente. Nós temos o nosso professor de AEE, né, que é o atendimento de educação especial, especializado, aliás, e nós temos o nosso mediador de inclusão e nosso atendimento domiciliar. Então, tudo isso continua remotamente. Então, os mediadores, eles prepararam uma plataforma para uma conversa com os pais e com uma rotina de atividades que eles já desenvolviam em sala de aula, sendo adaptada, adequada para esse período remoto. Porque a gente não pode deixar de assistir os nossos alunos com deficiência. É uma questão, assim, que tem que ser considerada e preparada. Então, eu agradeço os nossos professores de AEE, os nossos mediadores, que, mesmo assim, trocando o pneu com o carro andando, fizeram um trabalho muito bom em relação a isso que vai estar sendo levado para esse contexto familiar. Nós retomamos agora, a semana que vem, das férias. As nossas férias terminam dia 23. É uma sexta-feira, não é? Dia 23? Ou é um sábado? Dia 26? 3. 3? 3. Na outra sexta. Porque nós voltamos segunda e terça com um período formativo para os nossos professores, alinhando junto às equipes gestoras esse novo diálogo, né, entre escola, família, grupo, classe, alunos. E no dia 27 nós estamos num dia meio letivo, 27, 28 e 29, para que a gente possa distribuir esse material físico impresso com os mesmos conteúdos da plataforma, para aqueles alunos que não têm acesso à plataforma, mas que vão ter acesso ao material impresso. O conteúdo é o mesmo. Quem tem condição, porque é consumível, quem tem condição de interagir com as duas possibilidades, ótimo. Quem não tem, vai ter o material físico também com o mesmo conteúdo. E a gente também, como vocês, muito preocupada, a gente tem aí uma questão a ser levada em consideração, que é a desigualdade. Como que esse aluno volta? Esses que tiveram acesso, quem não teve acesso, quem esse ambiente familiar não foi propício à mediação desses conteúdos via plataforma ou mesmo ao material impresso, de que forma a gente vai trabalhar essa desigualdade? Como que esses alunos vão voltar? Esse é um outro desafio. Porque até mesmo, Cris, né, é isso, independente de classe social, do que for, também depende muito também dos pais, né? Nessa faixa etária que a gente trabalha, né? Eles não conseguem ser sozinhos. Eu mesmo tenho alguns alunos que não participaram de aulas, né? Então, e a gente mesmo, não tem interesse, a gente até entende, não quis, e vai deixando. E é uma pena, mas assim, né? Ainda mais agora, né? Quando eles estão dentro da nossa escola, a gente sabe o que fazer. Agora, quando
dentro da casa, a gente não tem o que fazer. Então, assim, a gente teve casos de mães, ele não quer, eu não sei mais o que fazer, ele não gosta, não gosta da imagem, não gosta de sair, de aparecer, então tá, deixa a câmera desligada, né? Não gosta disso. Mas é como o que eu posso fazer? A gente fala, não, agora a gente que não pode fazer nada, né? Porque a gente tá do lado de fora. Quando tá dentro da escola, a gente consegue mais, né? Tá, Então, é muito complicado, é complicado. Por isso que eu falo que é um momento de união, né? A gente tem que... É um caminho que tem que ser encontrado em várias mãos. Por várias mãos. Exatamente. E às vezes eu me preocupo porque muitas pessoas colocam uma responsabilidade muito grande em cima da educação. Como se nós fôssemos responsáveis por tudo isso que está acontecendo. A educação vai resolver. Não, vai resolver como? Sim, nós vamos resolver juntos. Não depende da gente. É um contexto. E eu estou vendo aí algumas perguntas em relação à questão da prevenção. No retorno das aulas presencialmente. Boa. Como que nós vamos controlar essa questão da aglomeração, do distanciamento, da higiene com as mãos, principalmente com as crianças menores, é muito difícil. Então, é só a educação que tem que dar conta disso? Não. É um trabalho conjunto com Secretaria de Saúde, assistência social, família. Família também tem a sua responsabilidade. Sim, exato. Então, é um trabalho conjunto, porque nada mais vai ser como era antes. Exatamente, a gente vai ter que mudar. Mudar total, assim, tudo, né? Assim, a gente até já tem algumas informações, os nossos hábitos. De como vai ser, né, esse retorno em termos dos aspectos de saúde mesmo, né? Coisa do uso, que a gente já, né? O uso do álcool gel lá na escola já é habitual desde a H1N1, né? Já foi algo que já estava introduzido mesmo. Tem que incorporar, né? No dia a dia. Já estava incorporado. E a gente vendo algumas informações que a gente já recebeu, né, que sabe, até a troca de sapato, o uso da máscara, né, quando entra na escola, enfim. O distanciamento entre as carteiras. A higienização através de um vapor, que eu esqueci o nome agora, que dá uma higienizada no local. Enfim, isso tudo a gente já está vendo, a temperatura quando entra na sala de aula, e são cuidados que também podem vir já antes também, né, de casa. Por isso que eu falo que essa coisa que a gente vai ter que ter ajuda mútua, é verdade, vem das famílias também, né, porque às vezes até o nariz escorrendo não se deve mandar para a escola agora, como eu já não estava nem podendo antes, né, mas é uma alergia, é uma rinite, a gente nunca sabe, mas é evitar de mandar, né, então isso a gente já na última semana antes de começar a quarentena, a gente, qualquer criança que já estava chegando com um narizinho, a gente pedia já para os pais virem buscar uma fabriquinha de nada também já pedindo, porque são cuidados que vão ter que ser tomados, mas eu acho que agora ainda vai ter que vir um pouco mais de casa também, né? Não que os pais não tomem, mas às vezes nem se dão conta, né? Assim, tá naquela correria, não é nada, acha que... E qualquer coisinha vai ter que ser um super Por isso que essa parceria é muito importante, muito né? Muito importante. E para vocês, principalmente nesse monte de gente, e essa conscientização vai ter que ser muito, né, Cris, massacrada mesmo, né? Porque essa é a minha preocupação, assim, nesse retorno. Porque se hoje a gente já vê muita gente não usando a máscara, né? Não tendo cuidados, não dando... Na volta, então, né? Na hora que a porteira abrir... É verdade. E eles até estão perguntando aqui, como que vai ser esse retorno gradual? A gente vem acompanhando os pronunciamentos do secretário de Educação do Estado. E ele vem priorizando o retorno pela educação infantil em razão das mães inseridas no mercado de trabalho. Elas necessitam da creche para que elas possam trabalhar e como um todo da escola, não só das creches, né? Então, como que a gente vai lidar com essa situação com crianças tão pequenas? Não tem... você vê que toda hora tem um pegando a chupeta do outro, eles se abraçam, eles se beijam, eles se mordem. Se abraçar, então, é muito, né? Não tem como. É um hábito que na educação infantil vai ser muito difícil. Então, nós estamos conversando dentro da Secretaria de Educação como vai se dar esse retorno, de que maneira a gente vai conseguir... minimizar, né, e contribuir para esse controle com a volta da educação infantil. E tá difícil, viu, gente? Tá bem difícil.
Eu acho, Tá bem difícil. é muito complicado, porque é isso, né? Eu acho que tem coisas básicas que a gente até estava fazendo, que tira os brinquedos, né, Cris? Já é uma coisa a menos, para não ter a troca de brinquedos. Mas o contato físico É inevitável. é inevitável. Eu mesmo, para minha filha, eu falei, já estou trabalhando na cabeça dela. Eu falei, quando você voltar, você não pode abraçar, viu, filha? Porque ela tem uma mania de abraçar. Ela virou e falou assim, então eu não quero ir para a escola. É. Olha lá, eu não quero mais ir para a escola. Aí eu falei, Vai ser bem não, difícil isso. vai ser muito difícil, né? Então, assim, mas eu tenho até pais que já me falaram que, olha, um desses que até tirou uma criança da educação infantil, ele falou que ele tá até com medo do mais velho em voltar. Porque daí tem uma criança já no Fundamental 2, ele falou, olha, eu tô sentindo... E tem vários que têm receio. Mesmo aqui em São Paulo, assim, alguns pais da turma da minha filha falaram, mesmo voltando, eu não sei se volta, porque eu tenho medo, né? Tem tudo isso. Mas é assim... É um receio que todo mundo tem, porque a criança, ela é tem. assintomática, mas ela traz. Traz, exato. Mas eu acho, assim, né, um risco... Assim, a gente vai ter que aprender, eu falo que a gente vai ter que aprender a lidar com esse vírus, com essa, né, com a doença, enfim. Aqui, olha, estão perguntando, apenas confirmando, os alunos a partir de 4 anos que cancelarem matrícula na rede privada, haverá busca ativa da SEDUC? Para você. Não, na rede privada não. A busca ativa é nossa na rede municipal. Vocês da rede privada, é vocês que fazem esse contato, é vocês que comunicam o supervisor e até mesmo o conselho tutelar dessa evasão. Não, aqui acho que ela quis dizer apenas confirmando, os alunos a partir de 4 anos que cancelarem matrícula na rede privada, haverá busca ativa na SEDUC. Acho que não, isso. A SEDUC faz busca ativa dos alunos da rede municipal. Municipal, tá. E bom, Cris, até para a gente dar uma finalizada, apesar que eu acho que a gente conseguiu falar de tudo, até mesmo, né? Já da programação da readequação curricular, desse cuidado que vocês também vão ter, e a gente também nesse retorno de estar fazendo um diagnóstico mesmo com esses alunos, né? De ver como eles vão chegarem, tem tudo isso ainda, né, na parte pedagógica, também além da emocional que a gente já falou, tem a pedagógica, né? A gente vai precisar fazer um diagnóstico individual por aluno para saber como eles estão voltando. Porque, na verdade, a gente não pode prejudicar nenhum aluno. Esse ano é um ano atípico, todos os alunos vão ser diagnosticados, avaliados, e a gente tem que fazer o máximo para que essas lacunas sejam preenchidas e que eles não sofram nenhum tipo de dano, né? Sim. E até em termos agora, né, a gente estava pensando em avaliação, reprovação, essas coisas, né, Cris, não dá nem para pensar. Não dá mais. Né? Não dá mais, né? Eu acho que aquilo que a gente falou, tá todo mundo muito prejudicado, né? E a gente vai prejudicar mais, né? Eu vejo como... não pode ser assim, não. Não pode ser assim. Por isso que o ano de 2021, esse currículo para 2021, ele tem que ser muito bem repensado, né? Verdade. Não só em termos de conteúdo, né? Isso, para resgatar tudo isso que ficou. E a gente percebe que no meio dessa crise toda, o mais importante, o principal aprendizado não é o conteúdo do currículo que ficou para trás, mas é o sacrifício que todos nós temos que fazer para um bem comum, né? Coletivamente falando. Sim. Eu acho também que esse é o menos agora. O que a gente falou, o principal, eu acho que nesse retorno a gente estar pensando no emocional aí das crianças, realmente como é que eles vão voltar, depois um passo atrás do outro. Até porque a gente não sabe como ainda vai ser esse retorno aí, né? Cris, eu acho que a gente conseguiu falar um pouquinho de tudo, né? Não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar. Olha, eu vou usar uma fala, né, que é de um poeta pensador, o Tiago de Mello, que ele fala: eu não tenho um caminho novo, o que eu tenho de novo é um jeito de caminhar. E que a gente vai ter que ter. É um jeito novo de caminhar. Porque daqui para frente as coisas não vão se apresentar como antes. Muitas pessoas têm que também pensarem que aquela zona de conforto não existe mais. A gente precisa se reinventar a cada dia.
quando até, né, uma das questões assim que a gente já começou, como que será após a pandemia, né? Né, os aspectos, acho que tem um lado positivo que eu acho ainda existia muito, até por nós lá da escola, por a gente ser uma escola construtivista, né? Tinha muito preconceito um pouco da tecnologia, né? E existe muito preconceito da tecnologia, né? Aquela aversão, até porque também fica aquela linha tênue do o uso da tecnologia a seu favor, para o que é bom, e o uso da tecnologia para coisas banais, né, Cris? Que aí que a gente tem que estar mediando isso, até lá na escola, para o Fundamental 2, a gente tem uma aula de educação digital que justamente dá esse caminho aí um pouco para os O alunos. uso com responsabilidade, né? Uso com Responsabilidade social. né? Exatamente. E eu acho que isso foi uma das coisas muito positivas que eu vi, porque assim, né, a gente tinha, e mesmo quando a gente colocou o material da Geek One, a gente ficou com receio, mas é um material, como a gente pode colocar o nosso material dentro do material, então a gente ficou tranquilo em relação a isso. Porque tem a tua identidade, né? Porque tem a nossa identidade, exatamente. A gente não consegue, né, não perder a identidade do Atrio, mas e com uma ferramenta nova, né? Eu sempre falei que a Geek One era uma ferramenta, né? Então, para isso, nossa, eu falei, gente, como nada vem à toa, né? Eu falei, caramba, como foi bom, né? A gente começou o ano e a gente sempre também com as nossas ressalvas em relação à tecnologia e que você vê se não fosse ela agora, como seria? É verdade, né? É verdade. Então, eu acho que para quebrar um pouco e acho que e mesmo no retorno ainda vai ter que ser muito usado, né, Cris? Porque eu acho que ainda vão ter que ter momentos ainda que a gente vai precisar... Até para poder ampliar esse horário necessário para adequação das 800 horas, a gente vai ter essa oportunidade, né? O Conselho Nacional de Educação acaba dando essa prerrogativa para nós do uso da tecnologia para essa ampliação e adequação do calendário. Isso é muito bom. E é um caminho que não tem mais volta, né? É um exato, caminho que não tem mais volta. Eu sempre falava, é um caminho que não tem mais volta, mas foi bom, assim, que até nos forçou a usar, né? Agora, assim, o nosso desafio é levar isso para o nosso contexto familiar e para os nossos alunos de que o uso da tecnologia tem que ser sempre com responsabilidade, para os pequenos, com conteúdo educativo. Porque tem coisa boa também. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Assim, É isso aí, a gente tem que se reinventar. Se Deus quiser, tudo vai passar. Vai, não, tenho certeza que vai sim. Daqui a pouco tá todo mundo dentro das suas escolas. Tudo vai assim espero. Eu tenho acompanhado alguns relatos de outros países que o calendário deles é diferente, então a terminalidade do ano foi agora e eles voltam em agosto, iniciando um novo ano. E é o que a gente vai ter que... É o nosso caminho também. Esperar que tudo isso passe e que a gente consiga, aos poucos, retomar as nossas rotinas. Com responsabilidade, com precaução e deixar um pouco de lado esse medo que, de certa forma, acaba contagiando e criando um sentimento negativo na ansiedade. E eu percebo que tem um grande número aí de crianças com esse sentimento. Isso não é bom, né? Eu também não acho. Eu tenho fé que isso logo, logo passe. Não passar a dizer, não é isso. E eu acho que se cada um fizer a sua parte, eu acho que a gente sai sim dessa, né? E todo mundo muito consciente, né? Eu acho que é tão fácil, né? São pequenas coisinhas que se cada um fizer essas pequenas coisas, a gente vai caminhar, vai dar certo. Pode ser que uns peguem, outros não. Se Deus quiser, nada vai chegar à fatalidade, porque logo, logo vem essa vacina também. Se Deus quiser. E aí vai ser uma segurança grande para todos. Total. Então é isso, Cris. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Obrigada pelo bate-papo, acho que ficou muito claro, foi muito bacana, assim, essa troca aí de duas realidades, né? E que, na verdade, todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Então, obrigado mesmo, viu, Cris? Um beijão. Eu que agradeço a vocês. Vamos ter mais agora. Estou à disposição. Que eu já debutei. Pode contar comigo. Tá bom? Obrigadão, Cris.
Um beijo. Um beijo grande aí para você, para todos que participaram. E a gente está à disposição. É juntos que nós Obrigada. vamos encontrar esse caminho. Com certeza, com certeza. Obrigada, um beijo para todo mundo. E obrigada pela participação. Beijo. Beijo. Encerrei. Compartilhar.